Quando Deus age, o pouco vira muito. Quando Deus age, o fraco vence o forte. Quando Deus age, o improvável vira testemunho. Quando Deus age, o impossível deixa de existir. É porque Deus agiu. Deus não é Deus de coisas difíceis, Deus é Deus do impossível. Porque quando Deus entra na equação, a lógica humana perde todo o valor. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 6. Eu comprei essa Bíblia. Pensa numa Bíblia boa. Eu estou indicando para você Bíblias NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje. Às vezes você lê algumas palavras na Bíblia e você fica assim, nada com coisa nenhuma, né? Então, numa Bíblia, tem Nova Tradução NHTL aí? NTLH? Nova Tradução Linguagem de Hoje? Bíblia Linguagem de Hoje? Essa é a King James, que é o meu xodó, mas eu vou ler na minha aqui. Nós vamos ler o texto do 1 ao 16, para que entendamos o que Deus quis fazer. Eu quero falar um pouquinho quando Deus age. Versículo 1 do capítulo 6, Bíblia Sagrada, Almeida Corrigida Fiel. Vamos lá. Versículo 1. Na hora que vocês colocarem, eu vou para lá. Versículo 1. O povo de Israel pecou contra Deus. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso deixou o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram muito mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e o povo deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha ou vaca ou jumento. Chegavam com o seu gado e com as suas barracas, eram tão numerosos como gafanhotos, eles e os seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podiam com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram o Senhor por causa dos medianitas, ele mandou um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios, dos que lutam contra vocês, aqui nessa terra onde expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. E eu disse, o Senhor, Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então um anjo do Senhor veio, sentou debaixo do carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão, então, malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para os medianitas, não o encontrasse. Então um anjo do Senhor apareceu e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor Deus está conosco, está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito?
ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a tua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando a você. Gideão respondeu: Senhor, como posso eu libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou o menor e o menos importante da minha família. Mas o Senhor diz: você pode fazer isso porque eu ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu estás comigo, então dá-me a prova de que és tu que estás falando. Por favor, não vá embora até que eu traga uma oferta, e ficarei aqui por volta até que você volte, disse Deus. Vou parar por aqui, depois você lê o texto todo. O que estava acontecendo aqui? Vamos fazer uma introdução para que a gente entenda o que estava acontecendo. O povo de Deus, ele ficou escravo no Egito por causa do pecado que Abraão tinha cometido. Então tinha sido condenado 400 anos de pecado. Acabou os 430 anos, Deus tira o povo do Egito através da libertação de Moisés. Moisés vai lá, no Êxodo 14, em Pierote, de frente ao mar, ele bate o cajado no chão, se abre. Aquilo se abre, o mar se abre, e o povo de Deus passa pelo Mar Vermelho, e aí eles estão indo a caminho de Canaã. Eles estão andando, aí no meio do deserto, eles são cuidados pelo Senhor, porque a nuvem do Senhor não deixava que o sol torrasse, e também de noite a coluna de fogo aquecia para que eles não morressem de frio, porque se você for olhar no deserto é muito quente de dia, mas de noite fica abaixo de zero. Então o calor das torres do Senhor os aquecia, e eles seguiram, e ali Moisés, ele cuida desse povo, Moisés caminha com esse povo, e aí Moisés morre, e sucede ele Josué. Josué continua, Josué toma aquele lugar, e Josué vai até a terra prometida, e consegue que o povo entre em Canaã. Quando Josué chega em Canaã, Josué passa um tempo ali, depois morre, e aí Josué tinha uma ordenança sobre o povo de Israel, e tinha uma ordenança, a ordenança é que para que exterminasse todos aqueles amalequitas e amonitas que moravam naquele lugar, para que o povo de Deus, ele não compactuasse, para que o povo de Deus não se envolvesse com as culturas dos amalequitas, com a cultura dos amonitas, a cultura desse povo, dos amorreus. Dentro desse sistema ali, começa uma desconstrução daquilo que Moisés construiu, daquilo que Abraão construiu, daquilo que Josué construiu. Começa uma desconstrução, que o povo de Deus agora está em Canaã, mas vive como escravo. Está em Canaã, mas está sendo perseguida. Está em Canaã, mas está sendo destruída, porque agora eles começaram a adorar os deuses dos amorreus. E agora, quando eles começam a adorar os deuses dos amorreus, lá em Juízes 2 e 3, Deus levanta um homem, levanta alguns juízes, e dentre esses eu quero falar sobre Gideão. Quem que foi Gideão? Gideão foi um homem que ele foi chamado para destruir, para libertar, para transformar aquela terra pela qual o Senhor já tinha dado para o povo de Israel por direito. Mas só que o pai de Gideão, ele era adorador dos deuses de amorreus. O povo de Deus já tinha sido infectado, inflamado por uma cultura fora do padrão de Deus. E aí nós começamos o entendimento de quem que era Gideão.
Como nós lemos no texto, o contexto do texto é que o povo de Israel plantava, cultivava animais, e vinha o povo, o perseguia e matava tudo. Eles não só tomavam os alimentos, eles matavam tudo, porque a intenção daquele povo era exterminar o povo de Israel, era deixar o povo de Israel perdido, é deixar o povo de Israel agoniado. Tanto que o povo de Israel saiu da terra e foi se alojar nas cavernas. Quem que já viu as cavernas aqui da Etiópia? Que o povo mora dentro das cavernas, que o povo mora dentro dos buracos. E eles começaram a cavar buracos dentro das cavernas, dentro das montanhas, e fugir para lá. E aí, num dado momento, o anjo do Senhor veio ter com Gideão. E Gideão estava escondido, malhando o trigo no lagar. E onde era o lagar? Quem aqui já viu o que é um lagar? Lagar é um lugar de pisar uva. Que aí tem um tanque de pisar a uva, e aí tem uma saída, que aí aquela suco de uva sai. Então esse tanque ficava escondido, esse lugar ficava escondido, e ali ele estava escondido, malhando o trigo no lagar. Por que ele estava malhando o trigo lá no lugar de amassar uvas? Porque ele sabia que se os amorreus, se os amonitas, se os adversários vissem que ele estava trabalhando para alimentar, eles iam subir e destruir tudo. E aí o anjo do Senhor aparece. Você é corajoso, hein? E realmente ele era corajoso. Realmente estava todo mundo parado. Podia Deus falar assim, Gideão e mais uns 10, Gideão e mais uns 15 estavam malhando no lagar, mas fala que só estava Gideão. Dentro desse contexto de Gideão malhando ali no lagar, o anjo aparece e fala com Gideão: você é forte, você é corajoso, hein? Você está malhando no lagar e Deus é contigo. Você vai ser o desbravador, você vai ser o destruidor, você vai ser o libertador. O que significa Gideão? Derrubador, cortador. E Gideão foi chamado para derrubar aquele povo, cortar aquele povo. Mas só que Gideão, ele tinha um pensamento lógico, ele tinha um pensamento sensato. Gideão não era um qualquer. Gideão, segundo o texto, se você for ler o texto até o final, Gideão tinha funcionários. Gideão era filho de um homem de posses. E Gideão, ele fala o seguinte, versículo 16, no versículo 13, ele fala: Senhor, o Senhor fala que está conosco, o Senhor fala que está com a gente, mas eu não vejo o Senhor abrindo o mar vermelho mais, eu não vejo o Senhor descendo maná, eu não vejo o Senhor trazendo codornizes, eu não vejo o Senhor fazendo cobra curar, que era ali a serpente em Números, eu não vejo o Senhor fazer os feitos do passado, e o Senhor fala que está comigo, e eu estou vendo toda a catraça. Ó Deus, aí Deus chega para você e fala assim: ei, eu estou contigo. Aí você fala com Deus: aí Deus, você não está vendo os impostos, não? Você não está vendo os estupros, não? Ó Deus, você não está vendo feminicídio, não? Você não está vendo pedofilia, não? Você não está vendo esse governo, não? Você não está vendo isso, não, Deus? E o Senhor fala que está comigo, Deus. Olha o que está acontecendo aí. Não é uma indagação nossa? Ou será que é só minha? É só minha, eu sou muito carnal. Você não está vendo tudo isso? Você não está vendo toda essa malignidade vindo em debandada, e a gente tem que aceitar o roubo, a gente tem que aceitar a promiscuidade, a gente tem que aceitar a nudez na nossa televisão, a gente tem que aceitar isso tudo. Você não está vendo, meu Deus, e o Senhor está falando que o Senhor está comigo? E Deus, ele fala: Gideão, vai na tua força, porque eu estou contigo. O Gideão fala com ele: Deus, se o Senhor está comigo mesmo,
se o Senhor está comigo mesmo, me espera aqui, que eu vou ali trazer uma oferta para o Senhor. Segundo o texto, a partir do versículo 20, a palavra de Deus, ela fala que Gideão foi para dentro de casa, ele fez 10 quilos de trigo. Como que é cozinhar 10 quilos de trigo naquela época, né? E ele fez um cabrito. A mulher, ela começa a fazer o almoço, antigamente, não, isso não acontece mais hoje, mas antigamente, a mulher começava a fazer o almoço e a gente almoçava por volta de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Era macarrão, maionese, era assim. Antigamente. Hoje a gente almoça meio-dia, hoje a gente almoça 11h30. Antigamente tinha essas coisas. Imagine o cara falar assim, espera aí que eu vou fazer um cabrito, espera aí que eu vou fazer um negócio. Aí o anjo ficou debaixo do carvalho, esperando Gideão fazer a oferta. Segundo o texto, segundo a teologia, segundo uma soma, ele demorou entre 4 e 8 horas para cozinhar um cabrito e 10 quilos de trigo. Ele fez um pão e fez um cabrito. E ele chegou e ofertou para o anjo. O anjo é uma tipificação de Deus. Ele ofertou para o anjo. E o anjo trouxe fogo e queimou o holocausto na hora. Ele entendeu. Deus está comigo. Amém? Mas aí não foi suficiente. Ele falou assim, Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Mas Deus, essa noite, eu peço a Ti que eu vou colocar uma lã no orvalho, na grama. Se a grama estiver toda seca e a lã estiver molhada, eu vou entender que o Senhor está comigo. Deus já tinha queimado. Deus está bom, Gideão. Aí ele vai, acorda de manhã. Segundo o texto, ele tosse a lã e dá para encher uma tigela. Aí ele fala, uau, Deus está comigo, parafraseando. Mas Deus, se o Senhor está comigo de verdade, tudo vai estar com orvalho e só a lã vai estar seca. O que eu quero trazer para você? Deus, ele não tem problema nenhum te provar que ele está com você, desde que você esteja com ele. Eu não peço prova de Deus para fazer algo. Eu peço prova de Deus porque eu preciso fazer algo e eu não vou desistir de fazer algo, e Ele precisa estar comigo e eu preciso ter a convicção que Ele está comigo. O entendimento aqui é que o povo estava totalmente fragilizado. O povo estava sendo ferido, o povo estava sendo machucado, e ele agora precisava de provas para conduzir o povo. Quem aqui já pediu provas de Deus? Várias. Várias. Deus, o Senhor está comigo. Faça isso. Mas uma coisa que eu aprendi. Todo mundo fala que você deve fazer algo quando você sente paz. Sim ou não? Não. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael, eles não teve paz para entrar na fornalha de fogo, eles tiveram convicção que Deus estaria com eles. Quando você vai tirar sangue, doar sangue, você tem paz para doar sangue? Eu não tenho, eu não posso ver, eu não quero ver. Eu dou o sangue, mas só que eu não posso ver, porque uma vez que eu vejo, a minha paz vai embora na hora, mas eu preciso fazer. Entenda bem, ter paz não é calmaria, ter paz não é ficar totalmente zen, não, ter paz é uma certeza, é uma convicção que Deus está cuidando daquilo que você decidiu empreender, daquilo que você decidiu fazer, e logo Deus ali, Ele faz o que Ele queria fazer, Ele deixa a lã seca, e aí esse homem, ele parte para o projeto de Deus. Então entenda bem, em dados momentos você não vai ter totalmente certezas
convicções. Em dados momentos você não vai ter essa paz fictícia e mentirosa. Você vai ter só uma certeza que o Senhor está com você, independentemente de circunstância. Então entenda bem, quando Deus age, o pouco vira muito. Quando Deus age, o fraco vence o forte. Quando Deus age, o improvável vira testemunho. Quando Deus age, o impossível deixa de existir. É porque Deus agiu. Deus não é Deus de coisas difíceis, Deus é Deus do impossível. Porque quando Deus entra na equação, a lógica humana perde todo o valor. Quando Deus entra, tudo foge do parâmetro natural e normal. O que nós queríamos como povo, como humanidade? Nós queríamos um libertador, nós queríamos um direcionador, nós queríamos uma força bélica, nós queríamos uma pessoa totalmente política e autoritária. Sim ou não? Um governo. Aí entra um homem na história chamado Yeshua, Jesus, que ele nasceu numa manjedoura emprestada, o estábulo não era dele. A sua meninice, ele era filho de um carpinteiro. Quando a Bíblia fala carpinteiro, na época carpinteiro não era mexedor de madeira igual o carpinteiro de hoje, era um pedreiro. O pai de Jesus era um pedreiro. Igual o pedreiro hoje, o pedreiro é carpinteiro, o pedreiro é bombeiro encanador, o pedreiro é tudo. Ele é tudo. Então Jesus era um desses, era filho desse cara. Então Jesus, ele entra, quando ele entra para governar, Domingos de Ramos, no cavalinho. Ele entra, Jesus entra dentro de um jirico, dentro de um jegue, dentro de um bicho reprovável. O que nós queríamos? Nós queríamos uma pessoa igual Davi, nós queríamos uma pessoa igual Saul. Estou falando nós como humanidade, como povo. Nós queríamos um governador, nós queríamos um presidente, nós queríamos uma presidenta, nós queríamos pessoas autoritaristas, mas entrou uma pessoa totalmente humilde, que não tinha onde recostar a cabeça, que ofereceu o alto lado da face, que carregou uma cruz nu para salvar uma humanidade. Então entenda bem, quando Deus age, o pouco vira muito, o fraco vira forte, o improvável vira testemunho, o impossível deixa de existir, porque quando Deus entra na equação, a lógica perde o sentido. Jesus, ele veio para salvar, para transformar, para ampliar, mas ele não veio de acordo com o que a gente queria, ele vem totalmente contrário ao que a gente queria. Pasme você que se Jesus estivesse aqui hoje, muitos de nós não o seguiriam. Muitos de nós não o seguiriam. Jesus chegasse com a Shinerai motorizada ali, tá doido, nem... Jesus chegasse ali com a mobilete, com a bicicleta sem freio, quem que seguiria ele? Aí Jesus falasse com você assim, e Jesus falasse com você assim, eu sou o rei dos reis. Aí você fala assim, você não tem nem casa, onde você mora? Então entenda bem, Jesus ele não usa os nossos moldes, Jesus ele usa os moldes dele. Então entenda bem, voltando aqui para o Gideão, o entendimento que eu quero trazer para nós, que Deus quando Deus age, tudo muda. Quando Deus age, o sobrenatural assume o controle, o sobrenatural ele transforma, porque agora você não vive segundo aquilo que você imaginara que tu teria que viver, você vive segundo uma promessa, uma palavra, uma visão. Então o versículo 16 diz o seguinte, eu sou contigo, tu é forte, vai na tua força. Então você não tem que ir na minha força, eu não tenho que ir na força da Fabielle, eu não tenho que ir na força da política, eu não tenho que ir na força do influencer, eu tenho que ir na minha força. Porque às vezes nós condicionamos a nossa visão, nós condicionamos os nossos empreendimentos. Eu não estou falando de aprender, mas entenda bem, Deus vai usar
a sua habilidade, as suas dificuldades, os seus traumas, os teus problemas. Ele vai usar a sua expertise, ele vai usar a sua família, ele vai usar a sua pequenez para mostrar para esse mundo que existe um Deus que governa a sua casa. O entendimento é que o contexto social estava desconstruído, o contexto político estava perdido, e o povo estava procurando alguém que mudasse esse contexto. E aí Deus encontra um rapaz escondido no meio do mato, produzindo comida para o seu povo, e agora, o que Deus chama ele? Primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar, ele faz uma oferta. Se você não ofertar o seu coração ao Senhor, não adianta. Oferte o seu coração ao Senhor. Oferte a sua vida ao Senhor. A primeira coisa que aconteceu, ele oferta a sua vida ao Senhor. Ele faz prova do Senhor. Ele caminha com o Senhor. E depois ele vai lá em Juízes capítulo 6, versículo 25. Ele vai na casa do seu pai e quebra todos os altares. Todas as amarras. E eu quero agora entrar no maior desafio de Gideão. Gideão estava a pelejar contra 135 mil homens. Pensa agora, 135 mil homens. 135 mil homens. E aí, o povo se levanta contra Gideão. Porque Gideão quebrou os altares de Baal. O povo se levanta contra Gideão. E aí o pai de Gideão fala assim, Deus está com ele, hein? Deus está com ele, hein? Deus queimou o holocausto, Deus fez tudo lá, Deus está com ele, se vocês não iam não. E aí, Gideão conclama o povo da circunvizinhança para pelejar contra os amalequitas. E aí no que ele chama, se apresentam 32 mil homens. 32 mil homens. Pega o seu celular e divide aí, divide para mim o seu celular. 135 mil dividido por 32 mil. Rodando. 135 mil dividido por 32 mil. Quanto que deu? Quanto? 135 dividido por 32 mil. 135 mil dividido, 4,2. Então nessa batalha não estava tão difícil, sim ou não? 4-1 está difícil. Olha aqui, gente, a Bíblia, Sansão matou 1000 homens com uma queixada de burro. Benaia matou 600 homens com uma espada. Então os homens de Deus eram os homens diferentes, então não estava difícil. 4-1, você dá um jeito. Pode perder ali, mas um garante 8, um vai compensando 8. A conta já estava ruim. Aí Deus fala com o Gideão, você vai descer, você vai chamar todo o povo. E você vai falar, quem tiver com medo, quem tiver triste, quem tiver fragilizado, você vai liberar para ir embora. Aí, Gideão falou, ei, quem está com medo aqui, pega suas traias e vai embora. Eu não quero você aqui, medroso eu não quero. Aí os caras, ei Gideão, boa causa, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar do meu campo, foi embora. Segundo a palavra, ficou 10 mil homens. Agora 135, né? 10 mil dividido por 135, 135 mil. Quanto? 13. Agora já... Mas mesmo assim não está difícil. 13-1. O Jack Chan. O Bruce Lee. Quanto que eles batiam? Não está difícil, 13-1. Aí Deus falou com ele assim, não está bom ainda.
Você vai levar eles agora no rio e eles vão beber água. Quem que beber água, olhando, observando, vai ficar. Mas quem que meteu a cara e não está prestando atenção, vai embora. Ficou 300. Agora, faz a conta aí. 135 mil dividido por 300. Dá quantos para cada? Quanto? Tá fácil demais, velho. 450 para 1. Quem é que é 450 para 1? E aí aqueles homens que ficaram? Para contextualizar, guarda esse aí, 450 para 1. A matemática de Deus, ela é diferente. A palavra de Deus fala que quando Jesus ele estava pregando, a primeira multiplicação dos pães e do peixe, tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentaram de 4 a 5 mil homens, que equivale a 14 a 15 mil pessoas. Então a matemática de Deus ela é diferente da nossa. A matemática de Deus, Davi, tinha em torno de 1,60 m a 1,70 m. Davi, ele era da estatura da Fabielle, a minha estatura, ele não era mais que isso. Você tem 1,60 m, né, Fá? 1,56 m, não, da estatura do Fernando, você tem um quanto, Fernando? 1,62 m. Ele era da estatura do Fernando, a minha estatura, de 1,62 a 1,70 e poucos. Aí Davi era franzino. Ele combateu com um gigante de 3 metros. Aqui tem 1,80 m, aqui tem 80 centímetros. Aqui tem 80 centímetros, mais 1,70 m, faz a conta aí. Faz aí, 1,70 m, 1,74 m, 2,5 m. Então, mais ou menos isso aqui. Vem cá, Fernando. Fica aqui, Fernando. Aqui, fica aqui. Suponha que o Fernando é o Davi e aqui, eu sou o Golias. Onde isso dá certo? Entenda bem o que eu quero te dizer. Pode ir lá, Fernando, obrigado. Davi, ele enfrentou um homem de aproximadamente 3 metros. O homem maior, o maior gigante que teve na Bíblia teve 4 metros e 2 centímetros. Não tem como cravar, mas é especulações. Então a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. A matemática de Deus ela faz diferente. Com 5 pães e 2 peixes alimentou quase 15 mil pessoas. Com um menino de 17 a 23 anos, matou um Golias, matou um guerreiro, que ele não conseguia nem carregar a sua armadura. Um homem chamado Elias, ele matou 850 profetas, através da palavra. Então, quando a matemática de Deus, ela é diferente da nossa. Um homem morreu na cruz e pagou todos os nossos pecados. Um só homem. Então, voltando na matemática aqui, agora nós temos 450 para 1, né? E agora, como que está o coração desses homens? Como que está o coração? 450 para 1. Me explique isso. 450 pessoas você vai ter que enfrentar. Aí Gideão fala assim: vocês vão pegar uma tocha, vocês vão pegar um vaso, e vocês vão pegar um trompete, um canto, qual que é o nome? É um negócio de assoviar. E aí, eles estão ali, no meio do mato, e 135 homens do outro lado. E eles começam a crer que Deus pode fazer algo
extraordinário. O maior desafio de nós não é tão somente vir à igreja, não é trazer o dízimo da oferta, é crer totalmente que Deus está conduzindo a nossa vida, porque quando o mar ficar revolto, a nossa tendência é fugir, é procurar subterfúgio, é procurar caminhos, e entenda bem, meu irmão, Deus está cuidando de você, está cuidando da sua casa, é só você permanecer. O entendimento que nós precisamos gerar é que aqui agora, Gideão, ele começa a subir o seu nível de maturidade espiritual, porque ele busca mostrar a Deus que não tem dúvida mais, porque outrora ele teve. Então ele precisa mostrar para aqueles homens que ele estava preparado. E aí ele cerca, ele coloca aqueles homens tudo junto, 300 homens. 300 homens. E 135 mil lá no meio. Segundo a palavra de Deus, depois que você vai ler o texto, segundo a palavra, aqueles homens colocaram a tocha de fogo dentro de um vaso. E o trompete na boca. E Gideão deu a ordem: tira. E 300 homens no meio do mato, no escuro, com as tochas acesas. E mandou tocar aquele instrumento. E aqueles homens tocaram aquele instrumento. Segundo a palavra, o Senhor confundiu 135 mil homens, que todos começaram a se matar, porque eles começaram a ver um exército diferente, eles começaram a ficar perdidos, e segundo a Bíblia, um começou a golpear o outro com a espada, e ali eles se mataram. E o que a Bíblia falou? Gideão, você vai lutar contra eles como se fosse um só homem. Então o maior desafio nosso não é... O nosso maior desafio é crer que Deus está nessa peleja. Mas o crer não é falar que creio. O creio não é tão somente um sentimento. O crer é dar passos que Deus está nesse negócio. Gideão, ele teve dúvida no começo, porque ele estava ferido. A cultura dele falava que Deus não estava com eles, até porque eles viraram um povo perseguido por todos. Mas Deus começou a agir quando ele entregou o coração dele para o Senhor, quando ele deu oferta ao Senhor, quando ele fez prova do Senhor e quando ele decidiu obedecer ao Senhor. Deus age quando há obediência, Deus age quando há uma oferta. E quando eu falo de oferta, não é gasofilaço, meu irmão. Isso aqui é ínfimo mediante, é uma oferta de vida. É uma oferta de coração, é uma oferta de entrega. Meu irmão, eu não quero viver nada que não seja de Deus para mim. Então o entendimento, quando você oferta a sua vida, você não presta para mais nada que não seja para o Senhor. Você presta só para viver em retidão, viver em compromisso, viver em congruência com a palavra do Senhor. E é isso que Deus espera que vivamos. Deus nos chamou para viver uma vida para glorificar o nome dEle. E agora eles vencem. É esdrúxulo, não é um absurdo? 450 não deu nem 1%. Segundo a porcentagem da 135 mil, com a porcentagem para 300, dá 0,22. Não é nenhuma pessoa. O que Deus quer trazer para o nosso coração, não é você que vai pelejar a sua batalha, é Deus que vai pelejar. E Deus, ele peleja por você através da obediência. Deus, ele peleja por você através do compromisso. Deus, ele peleja por você através da retidão. Não é você, não é a sua expertise, não é a sua sabedoria, não é as suas habilidades. É você se devotar ao Senhor que Deus vai pelejar a sua guerra. Porque, meu irmão, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos criar caminhos, criar situações, mas o que Deus nos chama é para confiar, ofertar a nossa vida a Ele, ofertar o nosso tempo dEle e faça prova dEle. Mas não é provar o Senhor, Deus, se você estiver nisso, o Senhor vai fazer isso. Não, meu irmão, submeta a sua insignificância.
Quando eu oro a Deus, eu preciso entender o seguinte, que Deus é dono de mim, dono da minha palavra, dono da minha boca, dono da minha casa, dono dos meus filhos. Então, até para falar com Ele, eu preciso calçar os meus pés com a sandália da humildade. Eu preciso calçar os meus pés com a sandália da humildade, porque eu estou falando com o autor e consumador de tudo. Eu estou falando com o Nazareno, com o ressurreto, aquele que muda história, que muda vida. Então eu não posso ter só ver qual é Deus. O cara lá de cima vai me dar. Oh, Deus é meu brother, é o cara logo ali. Não, eu preciso falar, ei Deus, você é o meu Pai. Eu reverencio a sua autoridade, eu reverencio a sua presença, eu glorifico o seu nome, porque Ele é Deus. Então, quando acontece o fato deles ganharem, é festa na cidade. Olha o que acontece, ganhou, venceu. O que é que eles falam? Precisamos de um rei. Está na era de juízes. Eles clamam, o povo de Israel agora começa a clamar, Gideão, ei, como é que fala? Eu vim aqui só para te ver. Como é que fala a música? Ô Gideão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E eles começaram a ovacionar Gideão, eles começaram a clamar por Gideão, e Gideão fala assim, ei, é Deus que vai governar vocês. É Deus que vai governar vocês. Porque em dados momentos da nossa vida, Deus promove vitória, Deus promove situações, e nós atribuímos a nós, e deixamos de glorificar a Deus, deixamos de testemunhar, e a fama vem para nós, a glória vem para nós, e Deus já está distante há muito tempo. Os meus filhos é milagre de Deus, o meu casamento é milagre de Deus, as minhas conquistas são milagre de Deus, tudo vem do Senhor, e para o Senhor vai retornar o dia que o Senhor quiser. Então, com o entendimento aqui, agora o povo começa a ovacionar Ele, e Ele atribui, Ele devolve essa glória para Ele, porque o povo começa, mas só que em dado momento, tem uma citação que não é da época, mas parece que era da época, água mole, pedra dura, tanto bate, e o povo, ô Gideão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E começou, e Gideão começou a ir para outros caminhos. Ele teve várias esposas, ele caiu em pecado. A vitória é inevitável, que ele dependeu de Deus, mas ele começou a andar por caminhos que não era de Deus. E ele mandou fazer eu acho que é estola, depois eu vou ver no texto aqui. Ele mandou fazer um memorial, como se ele fosse um sacerdote, como se ele fosse o cara. E todo mundo que passava naquele lugar olhava, ele mandou pegar um brinco de cada despojo, porque quando você vence uma guerra tem despojo, sim ou não? O que é despojo? O que são despojos? Você está na peleja, você está na luta. Quando você vence essa luta, vem um plus, vem um agrado, vem uma benéfice, vem uma bênção. Mas só que, quando essa bênção não é devolvida para o dono da bênção, automaticamente você se perde. E ele se perdeu. E o texto vai seguindo, você vai ler o texto todo, você vai ver como... Eu sou inflamado com esse texto. Que texto rico, que texto poderoso. E ele fez isso agora, e ele se colocou como é aquele negócio, mas cheio de marra, né? E ele começou a viver em pecado, fora do padrão. O filho dele é Abimeleque, é o Satanás do Velho Testamento. Todo mundo, se a pessoa passar perto e falar, esse cara tem um espírito de medo, corre por favor, porque senão não vai sobrar nada. Então agora, Gideão, ele se perde, ele constrói esse memorial, e todos começam a atribuir a glória da vitória a Gideão, mesmo que ele tinha devolvido ao Senhor. Mas num dado momento ele começou a atribuir a si. O que eu quero gerar no seu coração, de modo conciso e pontual? Entenda bem,
tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você teve habilidade, tudo aquilo que você teve sensatez para fazer, não veio de você, veio de Deus. Porque tudo que você fez de errado é você mesmo. Mas tudo que você fez de bom, foi Deus que plantou a semente. Porque a Bíblia ela fala a respeito disso. O que eu quero atrair a sua atenção agora? Eles venceram a guerra, eles venceram a batalha, totalmente estapafúrdia. Então é isso que eu quero trazer. A vida com Deus é a contramão. Quando Deus age, nada pode impedir. Quando Deus age, nada pode parar. Quando Deus age, nada pode segurar. A força de Deus é exponencial. A força de Deus é algo poderoso que nós não conseguimos mensurar. Mas só que ela só acontece quando há uma oferta de coração. Ela só acontece quando há um provar que eu sou dele e ele é meu. Então hoje, dentro dessa palavra, eu quis trazer para nós o entendimento que quando Deus age, nada pode impedir. Eu comecei a fazer as contas no ChatGPT, conta de porcentagem, conta disso, conta daquilo, e a conta não fecha. Sabe por que não fecha? Porque Deus, Ele quer me usar, mas a guerra é dele. Porque Deus, Ele quer que eu esteja, mas é Ele que faz. Deus não vai dividir a glória dele comigo ou com você. A Bíblia, ela traz esse entendimento. Então, entenda bem, Deus, Ele nos trouxe para esse lugar. Ele nos trouxe para esse entendimento. Ele nos trouxe para esse aprendizado, para que nós cumpramos o nosso curso em oferta de vida. Porém, a guerra é dele, a batalha é dele. E a vitória também é dele. Por mais que nós somos abençoados, a vitória é dele. Tudo aquilo que cai, tudo aquilo que faz, tudo vem ao meu benefício, vem do Senhor. A estratégia do inimigo, ela é sempre, meu irmão, fazer com que você desacredite no Senhor. Quantas pessoas não acreditam mais em si? Eu não posso nada, eu não faço nada. Ele é o cocô do cavalo do bandido, ele sempre é medíocre, ele sempre é comiserável. Eu quero te dizer, Deus está com você. Saia desse contexto de humildade, meu irmão. Não é pensar menos de si, é pensar menos em você. Humildade não é você não querer coisas boas. Humildade é você dividir o bolo, é você ter uma percepção que existem pessoas que podem e devem viver as benéficas que você está vivendo. Então o que eu quero gerar no seu coração hoje, essa guerra foi absurda. Essa guerra não está no gibi. Essa guerra nos deixa cabeça quente. E sua vida é mais difícil com que essa guerra? Você está pelejando contra quantos? Contra 450? Contra 30? Contra 25? Você está pelejando contra quantos? Qual que é a sua peleja? Qual que é a sua guerra? Coloca ela na mão do Senhor. Qual que é a sua luta? Coloca ela na mão do Senhor. E faça igual o Gideão. Eu te desafio a fazer igual o Gideão, ofertar ao Senhor. Quando o Senhor o Senhor se apresentou a ele, a primeira coisa que ele fez, e me espera que eu quero ofertar na sua vida. E o que ofertar? Meu coração, a minha casa. Os meus filhos é do Senhor Jesus. O que eu tenho mais de precioso hoje é meu casamento e meus filhos, e é do Senhor Jesus. Porque coisa passa, não é? Coisas passam. Coisas passam. O meu primeiro carro foi aquela paixão. Eu limpava ele, eu lisava ele, eu passava pretinho. E eu achei que eu ia viver com esse carro durante um bom tempo. Hoje, eu nem lembro dele mais, eu acho que eu nem tenho foto dele, nem no Google antigo. O que eu quero dizer? Coisas passam. Mas quando eu oferto a minha vida, quando eu oferto o meu coração, quando eu oferto a minha família, quando eu oferto os meus recursos ao Senhor, algo muda dentro de mim. Porque eu paro de depender daquilo que sou e começo a depender daquilo que Ele é. Então a primeira coisa que eu aprendo com o Gideão, para finalizar, eu tenho 5 minutos para finalizar. A primeira coisa que eu aprendo com o Gideão: não existe relacionamento com Deus sem oferta. Oferta é dinheiro que eu estou falando? Não. Vida. Oferte a sua alma ao Senhor.
Tem um bocado de gente vendendo a alma aí, né? Toda hora você vê na internet, fulano vendeu a alma, fulano vendeu a alma. Todas as pessoas que morrem com 27 anos vendeu a alma. As pessoas que vendeu com 29 anos vendeu a alma. Então, oferte a sua alma ao Senhor. Segundo, primeira coisa que eu aprendo, oferte a sua vida, a sua alma, a sua família, as suas coisas, os seus bens ao Senhor. Segundo que eu aprendo com o Senhor, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor, custe o que custar, obedeça ao Senhor. Dói, obedeça ao Senhor. Porque, meu irmão, entenda bem, depois que eu passo por uma história dessa, como Gideão, a resposta que eu preciso dar é que os meus problemas são ínfios. Quando eu comecei a ler o versículo 16, eu li o versículo 16, o versículo 13, e comecei a pensar igual Gideão. Eu estou contigo. Como é que você está comigo, Deus? Olha os impostos. Como é que você está comigo, Deus? Cada dia que passa, o malandro, o vagabundo, o canalha, ele prospera mais do que a gente. Como é que o Senhor está comigo? Como é que você está comigo, Deus? Olha o que está vendo aí. Honestidade. Deus quer um coração honesto. Deus quer um coração honesto. E quando você se depara com essa realidade, Deus fala, vai na tua força. Aí eu entendi. Primeiro que eu tenho que aprender, eu preciso ofertar ao Senhor. Segundo que eu aprendi, eu preciso obedecer ao Senhor. Terceiro que eu aprendo com o Senhor. Primeiro, submeter através da oferta. Segundo, obedecer. E terceiro, ir na minha força. E na minha força. Aí eu lembrei lá do texto. Andar no passo do meu gado. Andar no passo da minha... Existem muitas pessoas adoecendo que ela está pondo o pé lá na frente. Então você precisa contabilizar, você precisa se organizar, você precisa sonhar, mas você precisa também planejar. Não adianta eu querer dar um passo lá na terceira cerâmica. Não, o meu pé é curto, eu posso dar até aqui. Então o entendimento é planejamento. Eu preciso andar, vai na tua força. Deus não falou com Gideão. Ei, Gideão, vai na minha força. Não, Deus falou com Gideão, vai na tua força que eu estou contigo. Então entenda bem. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na mesma medita dia e noite. Ele será plantado junto a correntes de água, cuja sua folha não murcha nem cai, e tudo quanto ele fizer prosperará. Então, na verdade, que Deus nos chama, tudo que eu fizer, que seja na minha força, com integridade, que seja na minha força, com boa vontade, com boa fama, com santidade, com pureza, com discernimento, ele vai prosperar. Para de olhar para a grama do vizinho. Para de olhar para o casamento do vizinho. Para de olhar para o carro do vizinho, para a casa do vizinho. Olhe para o seu interior. Cuide do seu. E quando você prosperar tanto, vai sair pelo muro bênçãos para os seus vizinhos. Entenda bem isso. A palavra que eu quis trazer, quando Deus age. Quando Deus age, para finalizar, quando Deus age, o fraco vence o forte. Precisamos vencer, né? A Bíblia ela diz o seguinte: quando estou fraco, estou forte. Sim ou não? Quando você se sentir fraco, deixa que o Senhor vai ser a sua força. Quando você está fraco, o Senhor é forte. Quando Deus age, o fraco vence o forte, o pequeno vence o grande. O impossível deixa de existir. Tudo muda. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar: volte a sonhar. O céu, ele não tem limite.
Mas só que não acontecem coisas ainda debaixo do céu, na vida de muitos, porque nós estamos ainda no caos da dor, no caos da ofensa, no caos da ferida, no caos da malignidade. Então volte a sonhar, oferte ao Senhor a sua casa, a sua vida, a sua família. Obedeça ao Senhor e ande na sua força. Você não precisa ser igual a mim, eu não preciso ser igual a você, mas a verdade, eu preciso de você e você precisa de mim. E quando as bênçãos do Senhor chegar, não levante altares atribuindo a você. Devolva para o Senhor. Essa semana eu estava trabalhando na casa da menina, e ela é militar, bem inteligente, e ela falou comigo assim: eu estou vendo seus status que você posta tudo de igreja. Eu, sim. Você é dizimista? É claro, hein? É claro que eu sou. Ela, por quê? Ela, porque eu não posso ficar de fora de algo que vai mudar a vida de muitos. Eu lembro que um dia eu precisei comprar um tanque batismal aqui na igreja. E eu falei, vou comprar um tanque batismal. O tanque batismal era 6.700. E falei, eu vou comprar um tanque batismal. Mas sabe por que eu quis comprar um tanque batismal? É porque eu quero andar dentro da nossa realidade. E aí um dia eu estava em casa, arrumando as coisas para ir trabalhar, a pessoa me ligando, e aí eu atendi essa pessoa, falou, velho, só estou a esperar terminar as minhas coisas aqui que eu já vou te atender. Aí da hora do almoço nós conseguimos falar, eu quero dar uma oferta aí para esse tanque batismal que você falou aí na igreja aí. Quanto que é esse negócio? Eu falei, é 5.000. Ele falou assim, onde que eu mando? Aí você manda lá no negócio da igreja, lá no QR Code da igreja. Aí pensei que o rapaz ia mandar uns R$50, uns R$60, uns R$100. Aí ele manda os R$5.000 do tanque batismal. Aí nós compramos o tanque batismal de 6.000 e porrada, porque tem uma água quente. Ele tem água quente, mas ninguém gosta de ser batizado de água quente. Todo mundo só gosta de batizar de água fria. Aí eu batizo aqui com água fria. E aí, eu conversando com esse rapaz, cara, o que te passou no coração? De comprar um tanque batismal para a igreja. Ele falou assim comigo dessa forma: eu não posso ficar de fora de algo que vai mudar a vida de muitas famílias. Se você não tiver a visão lá no alto, hoje é um cara que prospera cada dia mais. O que eu quero gerar no seu coração? Não se limite. Não se deixe abater. O que você está vendo hoje não é nada daquilo que Deus... Ele via 135.000. Deus via um homem. Gideão via 135.000. Deus via um. Vamos orar? E eu vou pregar a parte B dessa mensagem qualquer dia. Oh Deus, obrigado. Repita comigo, por gentileza. Para Deus agir na minha vida, eu preciso ofertar a minha vida, obedecer e andar na minha força. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse louvor. Obrigado, ó Pai, por essa reunião. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo direcionamento. E obrigado por aquecer meu coração com esse texto. Oh Deus, quão eu fui ministrado. Quão eu fui chacoalhado. Quão eu fui, ó Pai, aquecido. O que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai,
é que nós possamos olhar para os desafios como se fosse ínfio mediante a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir a passos gradativos à vitória do Senhor. E quando pegarmos, ó Pai, o troféu ali no pódio, nós possamos, ó Pai, exaltar o teu nome. É tudo teu, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Te agradecemos por essa noite. Obrigado, ó Pai, pela vida de Gideão, que nos ensinou tanto. Obrigado pela vida de cada mãe, de cada pai, de cada filho, de cada homem, de cada mulher nesse lugar. Leva-nos em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém.